Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, apresentando mais um vídeo, mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu espero que ela venha de encontro ao seu coração, à necessidade que nós temos de nos alimentarmos da Palavra do Senhor, alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Queria te agradecer por você acessar esse vídeo e pedir para que você não saia sem assistir totalmente esse vídeo e deixe um like se você gostou, né? Quiser, deixe uma mensagem para que depois a gente possa estar lendo, interagindo. Se você puder, inscreva-se no canal, não tem custo nenhum, não tem nenhuma obrigação nisso, mas reforça, né, a importância de nós continuarmos fazendo esse trabalho e esse vídeo possa atingir mais pessoas. Você pode enviar esse link para algum amigo, alguém da família. Recomende, né? Eu oro desde já que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor realmente traga saúde, paz, abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que a sua vida realmente seja totalmente guiada pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Queria falar sobre família e sobre a possibilidade de restauração da família através do nosso Deus. Esse vídeo talvez seja um pouco mais longo que o anterior, mas tem o objetivo de trazer uma palavra mais completa. E é importante que você ouça, não 2 minutos, 3 minutos, para que você possa ouvir, assistir o vídeo todo e ter uma compreensão do que nós estamos transmitindo aqui. Na verdade, esse texto está baseado no livro de Jó, né? No capítulo 1º, no capítulo 2º e no capítulo 42, alguns textos destacados. E fala sobre a importância da família e o quanto a família vem sendo atacada nesses últimos tempos, né? As forças do mal têm tentado de todas as formas, têm concentrado suas habilidades e suas forças para destruir a família na concepção bíblica. A família está sendo todo o tempo guerreada, bombardeada, com armas pesadas, né? Sabe, são armas que todo o tempo buscam destruí-la. E uma hora é a crise conjugal, outra hora é a crise com a juventude, a crise de valores. Na verdade, a família tem, em algum dado momento, se não tiver Cristo na vida, parece que está perdida. A educação atual parece que está sem um norte, sem um caminho certo a seguir. As instituições não sabem o que fazer para reverter essa crise em relação à família. E nesse livro de Jó, nesses textos do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 42, além da família, né, o livro de Jó ele mostra outras áreas básicas em que o inimigo realmente tem assim tentado ou tem atacado de todas as formas na nossa vida, né? É o relacionamento com Deus, por exemplo, as nossas finanças, relacionamentos com os pais e filhos, a saúde, o casamento e até as amizades. Mas em meio a todos esses ataques, a toda essa guerra maligna e intentada, eu queria chamar a sua atenção para algumas situações aqui de início. Destacar alguma coisa. Primeiro que nesse texto de Jó, quando a gente lê o capítulo 1º, a gente vai ver que Deus ele faz propaganda ao diabo sobre o caráter de Jó. Está no capítulo 1, verso 8. Né? Deus conhece os que são seus, sabe? Deus ele tem onisciência, onipresença. Ele sabe exatamente quem eu sou, quem você é. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Diz a palavra de Deus que Ele conhece nosso deitar, nosso levantar. Ainda nem o pensamento veio à nossa boca,
e Ele já sabe o que vamos dizer. Conhece tudo a respeito de nós, nossos sonhos, nossos desejos, né? E no caso de Jó, Deus elogia Jó pela sua integridade e pelo seu caráter. No entanto, né, numa situação seguinte, Satanás levanta suspeitas sobre as motivações de Jó. Está lá no capítulo 1, do verso 9 até o verso 11, né? Ele diz que Jó serve a Deus só por interesse. Porque Jó era um homem rico, dos mais ricos daquela época. Ele diz que Jó serve a Deus porque Deus tinha enriquecido ele. Satanás acusa Jó, na verdade, de amar mais o dinheiro, a família, os filhos, a saúde, do que a Deus. Satanás acusa Deus até de, sabe, como se fosse um suborno, né, de Jó, com bênçãos, né, para ele poder receber a adoração do Jó. Satanás joga sujo, né? Na verdade, Deus constitui Jó como, até mesmo como uma testemunha sua, né, como um advogado dele. Né? Deus confia em Jó, Deus conhece o caráter de Jó. Eu queria pensar assim, Deus conhece o meu caráter, o seu caráter. Jó não sabia, mas ele havia sido, né, colocado à prova. E o fato é que Deus confiava nele. Passou por duras provas e revés na vida. E Deus sabia que se Jó desistisse ou enfraquecesse, né, era o nome e a reputação de Deus que estaria em evidência. Mas as armas intentadas contra a família, né, contra a família de Jó, foram terríveis. Satanás atacou primeiro logo os bens de Jó. Você lê isso no capítulo 1, verso 13 ao 20. Né? Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, ficou pobre, sem crédito. A sua empresa, vamos dizer assim, né, faliu, o seu negócio acabou. Satanás usou homens que roubaram, saquearam os rebanhos de Jó. Ele foi espolhado de tudo quanto foi jeito, né? Jó foi a falência ali, se a gente pudesse dizer assim. Ele foi, né, totalmente, ficou sem nada. E o diabo também usou fogo e queimou ovelhas e servos de Jó, está lá no verso 16. Foi um caos nos bens de Jó. Mas não parou por aí, né? Até porque a crise financeira é a crise de muitas famílias hoje em dia. É o investimento que não deu certo, é o negócio que se frustrou, né? A empresa que não reage, é a globalização que solapou a sua estabilidade, é o jovem que sai da faculdade sem perspectiva de emprego, né? É o pai de família que é mandado embora dependendo de uma certa idade que ele atinge e não arranja mais emprego. Talvez um acidente, uma tragédia, alguma coisa nesse sentido, né? Uma mudança política na empresa, pode ter pego você de surpresa, né? E pôs a sua vida financeira para baixo, né? E tudo que a gente construiu durante anos, de repente, foi para água abaixo. Isso é terrível. No segundo momento, Satanás atacou os filhos de Jó, capítulo 1, verso 19. Né? Jó era um pai exemplar. Né? No capítulo 1, versos 4 e 5, vai dizer que ele sempre fazia festa, orava, intercedia pelos filhos. Né? Jó inspirava a amizade no coração dos filhos, ele tinha comunhão com os filhos, ele santificava os filhos, ele orava por todos os filhos, né? Ele orava pelos filhos de madrugada e continuamente ele priorizava a vida espiritual dos filhos. Era um super pai. Mas Satanás atacou os filhos de Jó, né? Num dia de festa e comunhão familiar. Todos os filhos morreram num único desastre, sabe? Jó vai para o cemitério sepultar todos os seus 10 filhos de uma única vez. Imagina isso. Sua dor é inacreditável, é indescritível. Né? Jó raspou a cabeça mostrando, sabe, que a sua glória havia se apagado. Né? A sua alegria, a sua motivação tinha sido roubada. Os amigos de Jó, por sua vez, né, o acusavam, né, de que ele
Amigos aqueles que vieram dizendo que eram amigos, né? Mas eu falo disso mais tarde um pouquinho, porque na sequência dessa situação de Jó, ninguém entendeu a causa, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo com Jó. Os amigos que vieram, os 3 amigos dele, disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada, disseram que seus filhos haviam sido desamparados e destruídos, disseram que seus filhos eram rebeldes e por isso Deus os havia destruído. E bons amigos, né? Quem sabe esse é o dilema da sua vida hoje. Há muitos filhos que estão, né, sendo atingidos pelos dados inflamados do diabo. Há muitos pais e mães que estão chorando pelos filhos. Há muitos filhos que estão no mundo, no vício, no pecado. Quem sabe seus filhos são rebeldes, desobedientes, e isso está acabando com você. Satanás atacou a saúde de Jó. Capítulo 2, versos 4 a 6. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus, né? E na verdade Jó sabia a quem ele temia e a quem ele servia, né? Jó então foi ferido, teve uma infecção, né? Odor, ele tinha dor, pele apodrecida, né? O corpo todo machucado, ele raspava, diz a Bíblia que ele raspava suas feridas com cacos de telha, né? As pessoas não tinham prazer em estar perto dele, né? Enfim, ele estava todo, humanamente falando, de uma doença terrível. A sua dor foi tão grande, né, que ele desejou ter morrido no ventre da mãe. Capítulo 3, verso 11. Né? Ele desejou ter morrido ao nascer. Ele desejou que os seios da sua mãe estivessem murchos, secos, para ter morrido de fome. Ele procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Capítulo 3, versos 21 e 22. Quem sabe você vive o drama de uma enfermidade na família, uma doença crônica, um diagnóstico terrível e de repente uma cirurgia por acontecer. Satanás atacou também o casamento de Jó, capítulo 2, versos 9 e 10. A mulher de Jó não suportou aquela pressão, aquela situação, ela estava acostumada com o sucesso, com o bem-estar, e não com o sofrimento. Ela estava acostumada com as glórias, com a prosperidade de Jó, e não com aquele vale sombra de morte. Ele se insurgiu contra, ela chegou a dizer naquela situação, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela desistiu, né? Blasfemou contra Deus, né? Ergueu os punhos contra o céu e falou: olha, você tem mais é que amaldiçoar esse teu Deus e morrer. Já enfrenta o drama da crise conjugal, do abandono da esposa, né? Na hora da sua maior solidão e aflição. É a dor que, sabe, supera o romance, o amor. É a revolta mostrando, né, sua cara feia, é a crise no casamento que se instala, é o divórcio, né, do cônjuge depois dos filhos, enfim, uma desgraça. Satanás atacou as amizades de Jó. Esses amigos de Jó, de repente, eles vêm de longe, choram com ele, né, mostrando-se solidários. Daqui a pouco lançam acusações contra Jó, né, e dizem que ele não é convertido, dizem que ele é um pecador endurecido, dizem que ele é rebelde contra Deus, diz que ele é um hipócrita, diz que ele é adúltero, que é ladrão, que é explorador dos pobres, que ele é insensível às necessidades dos aflitos, diz que ele é louco. Jó sofreu, até na mão dos amigos. Quem sabe essa não seja uma situação sua, né? Seus amigos mais chegados se voltam contra você e causa uma decepção, mágoa, traição, acusação, uma acusação injusta de algo que você não fez. Mas a atitude de Jó diante de todo esse sofrimento, de todo esse episódio, ela nos ensina. Jó desabafa com Deus sobre a sua dor. Jó, na sua angústia, levou aos céus, levou ao Senhor Jesus 16 vezes a pergunta: por quê? Vale a pena você ler esse livro todo. Né? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que eu perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Jó estava cheio de queixas. Ele levantou ali 34 queixas para Deus.
Por isso que eu digo, vale a pena você ler o livro de Jó. Tem muito ensinamento. Por outro lado, ninguém entendia a causa do sofrimento de Jó, né? O diabo dizia que ele servia a Deus por interesse. A mulher de Jó se revolta contra Deus, né? Abandona Jó e pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Os amigos dele dizem que a causa do sofrimento, da sua situação, são os pecados de Jó. Jó, por sua vez, acha que suas aflições foram impostas por Deus. Na verdade, ninguém entendeu, ninguém teve discernimento que era Satanás quem estava atacando Jó. Por fim, a intervenção de Deus na restauração de Jó. Deus não respondeu sequer um dos questionamentos que Jó fez. Mas, em compensação, Deus fez para Jó 70 perguntas. Vale a pena você ler, né? Deus começa assim: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde é que você estava quando eu punha limite nas águas do mar? Sabe, Deus começou mostrando para Jó a sua soberania. Quando nós não podemos entender o que Deus está fazendo, nós temos que saber de uma coisa, que Ele está no controle. E é nosso Pai. Tudo que Satanás intencionou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Porque o Senhor nos ama. Nós somos filhos. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó acabou ficando mais perto do Senhor, né? Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era tão soberano assim, nem amava tanto ele assim, mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Satanás tentou, né, amargar o coração de Jó com mágoa dos seus amigos, mas Jó, o que diz a palavra de Deus? Jó intercede por eles. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu tudo a ele em dobro. Jó compreendeu 6 coisas diferentes com esse aprendizado. Primeiro, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter isso em mente, né? No capítulo 42, verso 2, tem lá aquele início, né? Bem sei que tudo podes. O Senhor pode todas as coisas. O Jó entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O mesmo versículo do capítulo 42 e 2 diz, né? E nenhum dos teus desígnios, né, podem ser frustrados. Sabe, o diabo pode lutar, mas aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida vai acontecer. Jó admitiu que o seu conhecimento a respeito de Deus era uma coisa superficial. Infelizmente, algo que acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes nós até vamos à igreja, dizemos que confiamos em Deus, mas temos um relacionamento, às vezes, apenas religioso. Mas ele, no capítulo 42, verso 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, era um ouvinte. Mas depois ele passou a conhecer Deus de forma mais profunda, mais íntima, mais pessoal. E o verso 5 do capítulo 42 diz: mas agora os meus olhos te veem de uma forma espiritual diferente. Jó reconheceu que se precipitou no falar, né? Questionou Deus, e ele diz, né, no capítulo 42, verso 3, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nós precisamos reconhecer que às vezes nos precipitamos em falar, Deus não quer me entender, Deus não vai me entender. Deus... Não podemos entrar nessa. Jó, ele passou a conhecer Deus de uma forma mais profunda e pessoal. Ele reconheceu a sua precipitação de falar. E mais, ele passou a conhecer profundamente a si mesmo, né? Ele diz lá no verso 6 do capítulo 42, por isso me arrependo no pó e na cinza. Sabe, ele passou a entender, a compreender a sua situação como ser humano. E o que aconteceu? Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Bens o Senhor lhe deu em dobro, né? E hoje Deus pode pôr, quem sabe, em ordem a sua vida financeira. Ele pode reerguer você, a mim. Ele é o Deus da provisão. Deus reverteu a questão da saúde. Jó viveu mais 140 anos depois desse episódio. Ele viu seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele teve uma vida longa,
e feliz. Deus pode curar as minhas, as suas, as nossas enfermidades. Deus pode nos dar a alegria de ver os nossos filhos crescendo, casando, os netos. Deus pode nos dar a alegria de ver os nossos netinhos até casando, quem sabe, e sendo bênção no reino do Senhor, né? No casamento de Jó, o casamento de Jó foi totalmente curado, transformado. Acabou a mágoa, a revolta da esposa, o esfriamento. Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Basta estar nas suas mãos, né? Para ele não há causa perdida, nem casamento perdido. Talvez você possa estar até pensando que o divórcio é a única saída, mas Jesus pode transformar a água em vinho. Em relação aos filhos, agora Jó tem 10 filhos no céu e Deus lhe deu mais 10 filhos na terra. Não deu o dobro, porque não perdemos os nossos filhos com a morte. Na verdade, seus filhos, né, são filhos da promessa. Não abra mão de seus filhos. Sabe, aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo alguma dor, algum transtorno, né? Amanhã eles vão ser colunas nas mãos de Deus. Creia nisso. E por fim, em relação aos amigos, em vez de guardar mágoa das pessoas que falam mal da gente, né? Nós devemos orar por essas pessoas, amigos de trabalho, vizinho, até parentes, né? Porque através da intercessão que nós fizermos, Deus vai curar a mim, a você e perdoar os nossos amigos. Concluindo, Deus pode restaurar a minha, a sua, a nossa família. Nós precisamos deixar de falar aquilo que desagrada a Deus. Precisamos dobrar o nosso joelho, né, e começar a orar, sabe, de uma forma veemente, intensa. E os céus certamente se manifestarão com a resposta. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal de relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos entender. Muitas vezes somos provados, sim, mas Deus não nos abandona nunca. Ele está conosco. Ainda que tenhamos que atravessar, né, pisar espinhos, Ele está conosco. Ainda que tenhamos que atravessar, andar dentro da fornalha, Ele estará conosco. Ainda que tenhamos que caminhar por situações, por veredas terríveis, Ele não nos deixa só. Ele é o restaurador. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor guarde a sua família, que Deus possa restaurar a sua família. Por isso nós precisamos crer, orar e buscar incessantemente. Ainda que o inimigo tente de todas as formas destruir a família, mas Deus é aquele que projetou a família. E tudo aquilo que é de Deus, o diabo não toca e não o destrói. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor guarde a sua casa, seus negócios, sua família, seja próspero. Deus abençoe de fato a cada um da sua casa. Que o Senhor, que o seu coração possa dar guarida a essa palavra de Deus, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Não deixe de dar um like, dá uma curtida, se quiser deixe uma mensagem, se inscreva no nosso canal e a gente se vê aí em outros vídeos. Fique com Deus.